processos, pessoas e tecnologia. 3 andam junto, não dá para andar separado. Vai tentar 10 vezes. De 10, são 9 nãos que a gente vai receber. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Jorge Luz. Show de bola, eu tô aqui com o Jorge Luz. Jorge Luz, ele é CBO, olha que descobri essa sigla hoje, CBO. Ele é diretor comercial, mas hoje ficou um nome bonito, né? Exato. Depois eu quero saber a diferença de CBO e CRO, né? Que tem os dois, né? Perfeito. Ele é sócio, ele é diretor comercial, em outras palavras, trazendo para o português bem claro, ele é diretor comercial da Clint. A Clint é uma empresa de tecnologia, uma startup aqui de Florianópolis, que está arrebentando aí e está ajudando muitas empresas com uma solução comercial, ajudando as empresas a vender mais. Se ajuda as empresas a vender mais e se ajuda o comandante que a gente vender mais, a gente quer saber, né, como que vende mais, o que que precisa. Então, eu trouxe ele aqui. Jorge, se apresenta aqui para a nossa audiência, para os comandantes que estão vendo a gente, do jeito que você gosta de se apresentar. Com certeza. Galerinha, prazer aí conhecer geral. Trocando uma figurinha aqui com o Marcelo Germano. Primeiro, bom demais estar aqui com vocês, conhecê-los melhor. Eu me chamo Jorge, tenho 39 anos de idade e fundei a Clint há 12 anos atrás, junto com o André. Hoje nós somos um CRM de vendas e atendimento. Um CRM é uma ferramenta de gestão de vendas e de atendimento. Em resumo, a gente ajuda pequenos, médios e grandes empresários a vender mais e melhor. Principalmente como, controlando ferramentas como o WhatsApp, como o Instagram, ligação telefônica, desde venda, mas também a parte de atendimento. São coisas que a gente consegue hoje a partir da tecnologia e dos processos que a gente absorveu ao longo desses quase 8 anos, implantando algumas operações comerciais. Que legal, Jorge. Então você falou, ó, vender mais e melhor e falou de processo. Perfeito. 3 coisas que eu gosto. Vender mais e melhor. Eu acho que o comandante quer vender mais e melhor também. E processos, né? Numa empresa de tecnologia. Eu falo que o tripé da qualidade, Jorge, ele depende de 3, é um tripé, depende de 3 coisas: pessoas, processos e tecnologia, né? Esse é o tripé da qualidade, é um fundamento básico da gestão. Então você falou da tecnologia, você falou dos processos, né? Vender mais e melhor. Tem a parte das pessoas, eu quero saber também da parte das pessoas. Mas antes de falar da parte das pessoas, qual que é a importância do processo de vendas? E quais são as mudanças que têm ocorrido? Muitos empresários já sabem de algumas mudanças. O jeito de vender hoje parece que está mais sofisticado do que era há 30 anos atrás, né? Ou talvez há 10 anos atrás, mas está bem mais sofisticado. E parece que está mais eficiente. Conta um pouquinho para o comandante ali, né? Como que é isso? Como que é um processo de venda eficiente? Funciona para qualquer empresa, se é B2C, B2B? Qual que é a diferença? Por que que existem essas abordagens novas de processo de vendas? Com certeza. Processo de vendas, como eu brinco, é quando a gente tem a oportunidade de trazer um cliente para dentro de casa. E aí a gente tem, claro, várias possibilidades, digitais ou presenciais, mas o conceito básico realmente é que de um lado tem alguém interessado em trazer essa oportunidade para dentro e do outro lado alguém interessado em conhecer melhor um produto ou um serviço e assim por diante. E o processo basicamente desde a primeira abordagem até o fim, o que a gente precisa trabalhar? Se é uma ligação telefônica, qual que é o discurso que a gente vai trabalhar nessa ligação telefônica? Se é um atendimento presencial, qual que é a abordagem que a gente faz? Qual que é a linguagem corporal que a gente vai usar? Se é uma comunicação à distância, qual o tipo de processo que é, Então, o processo como um todo consiste justamente desde esse primeiro segundo até, não só isso, mas exemplo, Tentamos um contato com uma oportunidade pela primeira vez por telefone e não conseguimos. E acho que aqui está até dentro do que você comentou ali de qual que é a diferença de uma venda de 10 anos atrás para uma venda de hoje, As vendas de 10 anos atrás não contavam tanto com a internet. E aí a gente tem hoje, por exemplo, canais como o Instagram, canais como o WhatsApp, que não só vieram para facilitar a vida do ser humano como um todo, mas facilitar a vida da venda, justamente. LinkedIn também, né? Perfeito, canais como um todo, Como você trouxe, B2B, B2C, tem negócios que estão mais presentes no Instagram, tem negócios que estão mais presentes no WhatsApp. Então, esses novos canais digitais, eles passaram justamente a trazer uma facilidade e uma expansão desse processo comercial como um todo. Eu brinco que há muito tempo atrás, e eu inclusive fiz vendas de porta a porta. Eu fiz venda de porta a porta, você acredita? Com certeza, vendi planos telefônicos lá em 2000 praticamente.
né? Fiz o porta a porta famoso, pô, pega do começo da rua 1, vai até a última rua, pô, coleta os cartões telefônicos, os cartões, volta para a base, bota cada um deles, quem que eu me conectei, quem que eu não fiz. Então, pô, processo básico que todo mundo fez, mas hoje o porta a porta mudou para o Instagram, por exemplo. Mas sabe o que eu fiz? Olha que interessante. A minha primeira escola foi um escritório despachante. A gente usava páginas amarelas. Então você ganha, porque na páginas amarelas você ia ele era numa ordem alfabética. Então, por exemplo, eu quero transportador. Eu ia lá na letra T, pegava todas as transportadoras e ligava. Empresa desentupidora. Empresa desentupidora tem muito caminhão. E a gente fazia muito documento de caminhão, né? Eu ligava para as empresas desentupidoras e ia pegando na lista telefônica. Né? Era o que a gente fazia de prospecção antigamente. Hoje é sofisticado fazer prospecção, né? Com certeza. Hoje é mais fácil, Hoje né? é muito mais sofisticado. A gente pegava chuva, a gente caminhava, a gente tinha várias dificuldades, né? Isso era prospecção. Aí, por exemplo, teve uma época que eu vendi guia de rua. Aí era o que você falou. Eu ia na rua, entrava nas lojas, queria falar com o dono. Perfeito. Aí, quero te mostrar uma oportunidade de você vender mais. E aí mostrava o guia, mostrava como que era. Com certeza. Enfim. Com certeza. Mas eu não tinha processo não, era raça. Literalmente, né? Era raça. Na guerra, é verdade. Na verdade, a raça hoje, a gente sabe, claro, o processo é um ponto fundamental e importante, né? Mas acho que o brasileiro é muito conhecido pela raça, né? E a gente sabe que isso move e motiva. Agora, quando a gente consegue unir a raça com o processo, aí a gente tem, de fato, um resultado muito mais substancial, no caso. E com a resiliência, né? Com certeza, com certeza. Uma coisa que aconteceu comigo bastante, isso continua acontecendo com os vendedores no mundo inteiro, né? Você vai e visita, entra em 10 lojas. Aí na primeira loja o cara não quer nem ouvir você, né? Aí na segunda loja também, aí um cara te ouve, mas ele fala não, no outro te ouve, fala não. Quando você chega na 10ª loja, cara, você já tá com vontade de voltar para casa, você fala, hoje não é meu dia, né? E aí é o fator humano, não dá para tirar o fator humano da equação, né? Com certeza, com certeza. E outra, né? De 10, geralmente, eu falo para os meus pré-vendedores, né? E até nessa sofisticação, né? Hoje, num processo comercial, antigamente o vendedor fazia justamente esse processo mais complexo. Hoje tem um pré-vendedor para que justamente alguém que muitas vezes tem menos experiência comercial e faz esse processo mais desgastante, né? Eu falo muito para os pré-vendedores da cliente que a gente vai tentar 10 vezes. De 10, são 9 nãos que a gente vai receber. Geralmente é o 10º, ou se não é o 10º, é o 9º, é o 11º, que vai nos dar uma brecha para uma oportunidade para a gente poder trocar uma ideia, conversar um pouquinho, plantar uma semente, uma oportunidade, para dali tentar vir essa questão como um todo. Então, realmente, a resiliência, e aí, claro, por isso a importância do processo. Pô, liguei, não atendeu, vou mandar um WhatsApp. Pô, não atendeu o WhatsApp, dia 2, o que eu faço com esse cara no dia 2? E aí vem justamente, se eu não tenho essa organização, e aí eu tenho lá um papel com os leads ou com as oportunidades, se eu perdi isso, perdi o controle, né? Então, ter o registro e, por consequência, os processos definidos fazem com que a gente consiga melhorar os resultados e otimizar essas questões, né? Legal. Você falou eu vou ligar por telefone, se não der eu mando por WhatsApp, se não der eu faço por outro meio. A gente chama isso de cadência. Explica primeiro assim, ó, os princípios básicos de um bom processo comercial, né? Se ele funciona tanto para B2B quanto para B2C, né? Se é só para prospecção ou se é para o que a gente chama hoje de inbound marketing, que quando você faz marketing as pessoas ligam para você e aí você faz o processo, né? No nosso caso aqui a gente faz inbound marketing, o cliente ele preenche um formulário, deixa o nome do telefone, a gente liga para ele e aí a gente tem esse processo aqui. Explica um pouquinho por que esse conceito ele é tão... muitas empresas estão adotando e por que ele aumenta a eficiência e faz vender mais e melhor. Então, qual é a base do processo? Por que ele faz vender mais e melhor? Acho que é por aproveitar melhor as oportunidades, né? A gente, pensando lá em como a gente explica isso um pouco melhor, né? A gente iniciou a jornada comercial como empreendedor lá em 2011, na época, como uma agência de marketing. A gente começou fazendo sites, começou fazendo campanhas de Google. Ali por meados de 2012 para 2013, fazendo marketing, entregando oportunidades para alguns clientes, a gente começou em algum momento a começar a sentir que, putz, a gente está perdendo muitos clientes. Mas a gente entende que está fazendo um bom trabalho e gerando boas oportunidades para essas empresas. E aí veio uma ideia de, pô, será que esses clientes que a gente está entregando as oportunidades estão fazendo um bom processo comercial? E aí na época a gente decidiu fazer um cliente oculto, que é justamente, pô, nós fingimos que éramos um cliente, caímos, né, na oportunidade lá da empresa para que ela nos procurasse, e aí, para o nosso espanto,
4 dias depois veio uma ligação telefônica para a gente não atendeu, não houve nenhum tipo de mensagem de WhatsApp, foi dado perdido, e aí quando a gente foi para uma reunião de diretoria, a gente recebeu um feedback justamente de que, olha, eu aqui enquanto diretor comercial queria dizer que a gente não está tendo resultado, não estamos satisfeitos, e a gente pediu a licença, pô galera, a gente queria pedir para o diretor para que ele pudesse explicar um pouquinho melhor de qual que é o processo comercial dentro da empresa. E aí o profissional todo pomposo, né? Não, nosso processo consiste em uma ligação telefônica, a gente faz um WhatsApp, no dia 2 a gente faz isso, no dia 3 a gente faz aquilo. A gente, pô, que bom que existe esse processo. Mas eu queria dizer, se o senhor lembra de um nome de uma pessoa que levantou a mão chamada Rivelino, e por coincidência ele, pô, eu lembro, quando essa pessoa levantou a mão a gente brincou, o Rivelino da Copa, tal, e disse, pô, na verdade não era o Rivelino, era um cliente oculto. Nós estávamos fazendo esse processo. O senhor sabe o que aconteceu com o Rivelino? Pô, o Rivelino recebeu uma ligação 3 dias depois, não recebeu nenhum WhatsApp. E aí a gente entendeu ali justamente que se eu não tenho processo comercial e eu invisto em oportunidade em marketing, que é o que todo mundo faz hoje, estou jogando dinheiro fora. Então, por que eu preciso ter o processo? Justamente por isso, né? Hoje, por exemplo, dentro da Clint, a gente trabalha hoje com B2B, né? O nosso processo comercial ele consiste em 6 dias de tentativa de contato. Todo dia eu tento no mínimo 2 tipos de contato diferentes. No dia 1 a gente faz uma ligação telefônica, se não atendeu, a gente faz um WhatsApp. Esse é o dia 1. No dia 2, se não atendeu a ligação telefônica, a gente tenta um e-mail, até para variar e diversificar esse contato. No dia 3, a gente faz de novo uma ligação e manda um WhatsApp, ou seja, todo dia a gente tenta uma ligação telefônica e intercala com o WhatsApp ou intercala com o e-mail. Por que a ligação telefônica, para mim, é o meu principal canal de conexão? Porque eu acredito que a ligação telefônica a gente tem uma intimidade, né? Muitas vezes o vendedor, ele às vezes se engana de que, mas o WhatsApp eu consigo falar com muito mais gente ao mesmo tempo. E aí eu sempre brinco, pô, você não parou para refletir. Porque se ele está falando com você e você está falando com 10 ao mesmo tempo, ele também está falando com 10 ao mesmo tempo. Agora, se eu estou numa ligação telefônica contigo, não tem como você estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O nível de atenção que eu tenho é muito mais alto. Por isso que eu tento focar o meu processo comercial, por exemplo, muito mais na ligação telefônica. Claro, né? Tem estudos do mercado que dizem que clientes que vendem produtos com ticket médio baixo, um baixo valor de venda, né? Nem sempre botar a ligação telefônica pode pagar o valor de venda. Então, quem está ouvindo aí, né, os comandantes, prestem atenção para, às vezes, se o produto tem um ticket de venda muito baixo, talvez a ligação telefônica possa não encaixar. Mas é um ponto importante que você tenha, no mínimo, 6 dias de tentativa de conexão com esse cliente. 6 dias. 6 dias. Quantas tentativas de contato? Olha, todo dia que a gente faz ligação, a gente faz sempre 2 ligações seguidas. São 12. Isso, não atendeu, faz a segunda ligação e depois vem o canal variado, que pode ser o WhatsApp ou que pode ser e-mail, no caso, né? Então, essa é basicamente a cadência. Ou seja, são 2 ligações por dia mais um canal, são 3 vezes 6, são 18 tentativas de contato com esse cliente para que daí sim a gente dê um perdido para ele. 18 vezes. Então, gerou uma oportunidade, seja através do marketing, seja através de criar uma lista, né? Que as pessoas criam listas. Enfim, igual a gente fazia nas páginas amarelas antes, exato. Hoje existem ferramentas que você cria as listas e faz ligação. Então, o processo, então, ele começa com... Tem uma oportunidade, não importa se eu estou prospectando através de uma lista ou se a pessoa ligou e entrou em contato. Exato. Cadência, 6 dias, 18 contatos em 6 dias, isso. Até conseguir falar. Exato, e até assim, né? Seja uma pessoa que baixou um material rico, ou seja uma pessoa, um material rico com conteúdo, né? Uma isca, no caso. Um e-book, uma ferramenta, alguma coisa que você... Um diagnóstico, ou qualquer coisa nesse sentido, ou levantou a mão, ou até uma prospecção ativa. E eu até vou além, né? Eu faço e aplico lá um processo, inclusive, de reativação de oportunidades. A cada 90 dias, eu pego leads que nós demos perdido, né? Ou seja, que a gente não teve, por exemplo, tentativa de contato esgotada, ou não era o momento dele de aquisição. Tem 4 motivos de perca, né? Que quando eu não tive contato, eu dou perdido nele, que eu pego esses leads e volto para o funil 90 dias depois para tentar gerar uma conexão. Então, até um ponto que parece engraçado, mas... Todo mês, 10% do faturamento da minha empresa eu trago das reativações de oportunidades. Aquele cara que não te atendeu, que você jogou, considerou perdido. A cada 90. Ou até, não, pô, Jorge, legal que você me procurou. Nesse momento não faz sentido, me procure em outra oportunidade. Vamos tentar daqui a 90?
Daqui a 90, claro, não só uma ligação, vai ter remarketing rolando, vai ter e-mail marketing rolando e várias estratégias como um todo, né? Mas essa reativação, por exemplo, hoje é uma coisa muito forte que tem rodado dentro da nossa operação. Legal. Então, 6 tipos de contato, não atendeu, vou ficar nutrindo ele com alguma informação, com remarketing, com mensagens que eu vou mandando, falando sobre alguma coisa do que está acontecendo. Depois de 90 dias, de novo, 6 contatos e trazer o cara para dentro do processo para poder vender. Exato, dá até, né, o comandante que está nos ouvindo aí, o Instagram hoje é um canal muito forte, né? Para mim, é o melhor canal. Pô, dá para facilmente botar nesse processo um próprio Instagram. Seja você chamar essa pessoa no DM, né, nas mensagens diretas, para também fazer um processo de tentativa de conexão. Além disso, né, hoje rola um trabalho muito forte na internet, que é o trabalho de usar o Instagram como um canal de abordagem de prospecção ativa, de geração de oportunidades, né, o que estão falando aí do tal do social selling, na verdade, né, que nada mais é do que a prospecção ativa ou passiva para gerar oportunidades de venda dentro do Instagram. Né? As métricas, eu conversei com algumas pessoas sobre métricas de social selling. Comandante, presta atenção. Social selling. E as métricas das empresas que eu tenho conversado estão entre 10% e 15% das vendas vêm do social selling. É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Até porque, né? Se eu já produzo conteúdo no meu Instagram, eu já tenho algo atrativo lá, né? E aí, às vezes, eu consigo usar aquilo como um canal de conexão. Né? Pensa, o comandante que está em casa receber uma abordagem do próprio comandante lhe chamando no DM do Instagram, o quanto isso impacta para você? Mesma coisa é você, pessoa, chamando alguém na sua DM do Insta. Pô, olha só o nível de importância aquela pessoa ali chamou. Geralmente, quando a gente tem esse nível de conexão, humano com humano, pô, isso às vezes chega em 50% de Chega em respostas. 50% de resposta. Mas e de conversão de vendas no total, no composto das vendas? Eu já vi casos de 20% de vendas. 20% das vendas vem do social selling. Já vi casos, com certeza. Até nesse mês que passou, a gente chegou a usar lá na Clint o Instagram até para fazer follow-up de venda, né? Ou seja, follow-up é o lead, o cliente estava quase comprando, naquele afã final de tentar fazer a venda. Eu mesmo, como diretor comercial, chamei essas oportunidades mais quentes na DM do Insta, perguntando: pô, fala fulano, tudo bem? Meu nome é George, sou o diretor comercial da Clint. Eu vi que o fulano, meu vendedor, fez uma reunião comercial contigo, mas a gente não conseguiu dar esse próximo passo ainda. Como é que foi a reunião com ele? Foi legal? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, para a gente dar um próximo passo? Acho que eu abordei umas 10 pessoas. Dessas 10, 9 me responderam e 2 eu trouxe venda em 24 horas. Então, funciona muito, né? Porque, pô, era o George, diretor comercial, que parou para pedir um feedback de como foi. Então, isso funciona muito mesmo no dia a dia. Eu gosto de falar que a gente é questão de apertar parafusos, né? Sempre. Ajustar Concordo. os parafusinhos e apertar o parafuso. Legal. Aí no processo a gente vai ter esse pré-vendedor que vai estar prospectando. Qual que é a função dele? Qual que é o objetivo do pré-vendedor? Boa, boa. Eu falo, né, na minha visão, claro, quando eu tenho um pré-vendedor e ele tem como objetivo levar a oportunidade para o vendedor, eu costumo dizer que o pré-vendedor precisa vender o vendedor e não o produto. Porque eu acredito que vender essa visão vai te dar mais importância para a pessoa estar na sala com aquele vendedor do que propriamente com o produto, né? Então, a gente usa muito desse rapport de conexão. Até pensando em distribuição de times, hoje dentro da Clint a gente distribui os times comerciais onde eu tenho lá times, onde eu tenho um vendedor e 2 pré-vendedores trabalhando. São 2 pré-vendedores para cada vendedor, no teu caso. Exatamente. Então, eu tenho daí pré-vendedor que só foca nas levantadas de mão, que são os meus anúncios dizendo, olha, eu quero conhecer a ferramenta, eu tenho interesse em conhecer, e eu tenho um trabalhando nos eventos que a gente patrocina, que a gente investe, e também nos materiais ricos, nos webinars e todas essas iscas que a gente joga para o mercado. Então, são 2 pré-vendedores que têm como objetivo conectar com o cliente, conector, faz as perguntas de qualificação, acho que hoje são 9 perguntas de qualificação, fez as perguntas, tem fit, vai fazer o agendamento da reunião por o vendedor. E aí ele sempre ancora, pô, ó, o vendedor que eu tô marcando aqui é o fulano de tal, pô, ele atendeu as nossas principais contas, é um cara especialista no teu mercado, pô, ele conhece muito bem, ele vai te auxiliar, vai te dar várias dicas práticas, com certeza vai ter assim, 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 assado. Então, isso faz com que eu tenha mais chance daquela oportunidade estar presente no papo com o vendedor, né? Então, o papel do pré-vendedor é garantir que, primeiro, a oportunidade que veio está qualificada, ou seja, está dentro do que eu espero como um cliente para o meu negócio, e em contrapartida pode ser um bom momento de compra para essa pessoa.
aí eu faço essa união, né? E aí, claro, tem pessoas que vão vender por uma reunião online, de um Meet, por exemplo, tem gente que vai marcar uma ligação telefônica, tem pré-vendedor que vai marcar uma reunião presencial, aí varia muito, claro, né, do modelo de negócio, se é B2B, se é B2C e assim por diante. Então, pré-vendedor faz isso. E até outra, né, a gente falou ali um pouco do social, né, na minha operação, o social está antes do Do pré-vendedor. pré-vendedor. Exato, ou seja, ele só faz geralmente 2 perguntinhas básicas, gerou a conexão e a atenção, ele pede o telefone de contato. E aí ele passa o telefone de contato para o pré-vendedor. Claro, é uma estratégia minha, porque eu acredito que isso faz com que, como eu brinco, ele jogue mais peixes pro aquário do pré-vendedor. E aí depois o pré-vendedor, que é um cara realmente mais especializado em troca uma ideia, em qualifica, em fala quase 10 minutos de média por qualificação, para ele gerar oportunidade, no caso, pro vendedor. Mas já vi várias operações que o social chega inclusive a ser o pré-vendedor. Faz inclusive as qualificações por ali e sai com a oportunidade agendada para o vendedor. Varia Legal. muito, é uma peculiaridade de cada mercado ou de cada negócio, eu diria. Legal. E aí vai pro vendedor, o papel do vendedor é vender, é claro, mas qual que é o processo que o vendedor utiliza? Boa. Aí, de novo, vai depender sempre, claro, do modelo de negócio, né? Para mim, sempre importante a gente tem de um lado do vendedor, né? Sempre alguém que tem muita vontade de vender. E aí, o que eu sempre falo pensando nos processos, eu tenho que ter muito bem claro para o meu vendedor para quem que ele tem que vender. Porque tem uma coisa que é muito dura no mercado como um todo, que o vendedor ele vai tentar vender, não importa para quem seja. Porque ele quer vender, ele quer ganhar comissão, ele quer bater meta. Então, se eu tenho alinhado qual que é o perfil ideal de cliente, pô, eu garanto que não só ele vai vender, mas eu vou ter menos dor de cabeça depois de botar o cliente dentro de casa, né? Porque aquela história, vendeu legal, mas depois que eu botei ele dentro de casa, até que ponto esse cliente fica dentro de casa? E aí vem toda aquela dor, né? De fato, depois da venda. Mas alinhar muito bem com o vendedor qual o perfil de cliente que se espera. E tem uma coisa que é a passagem de bastão, né? Ou seja, que perguntas o vendedor tem que ter feito no processo de venda para que quando ele faça a venda, ele jogue essa oportunidade, que agora virou um cliente, para dentro de casa para que o atendimento ou o pós-venda inicie o processo, no caso, né? Então, essa passagem de bastão. E aí o que eu sempre considero muito importante quando a gente consegue passar esse bastão lá para o atendimento e eu tenho justamente as informações do pré-vendedor, do vendedor, organizadas chegando na mão do atendimento, pô, o nível de problema é muito menor, né? E outra, quem compra sempre entra com uma expectativa assim muito alta, né? Até porque o processo de venda geralmente ele é muito bom, porque o vendedor quer vender muito, ele é muito atencioso. São muitas promessas, né? Muitas, né? O alinhamento de expectativa é muito Lá em alto, cima. literalmente, né? Então, trazer a informação de, pô, onde estão as perguntas que o pré-vendedor fez para levar para o vendedor? Será que isso está passando para o vendedor ter essa informação? Pô, o vendedor vendeu, legal, mas vendeu por quê? Quais eram as dores daquele cliente quando ele vendeu? Tá, legal, exemplo, né? Eu levei meu carro na oficina. Pô, por que eu comprei essa manutenção? Porque eu estava com um problema no meu pneu, eu também percebi que eu tinha um problema no meu amortecedor, e se eu não arrumasse o meu motor, eu teria um problema daqui. Ah, legal, então ele entendeu qual era a dor dele, perfeito. E o mecânico sabe que foi comprado isso, pô, tranquilo. Agora, se não teve esse alinhamento aqui, de novo, vai ter um problema e um desalinhamento de expectativa. Então, acho que esse processo para quem eu vendo e como eu passo essa informação para o próximo setor, acho que é muito delicado e muito importante para garantir o sucesso desse cliente dentro de casa. Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Antes de falar essa coisa para você, deixa eu só te falar do nosso apoiador aqui. Nós temos um apoiador que é o YupiChat. Vai aparecer aqui se você estiver assistindo no YouTube ou se você estiver ouvindo aqui no Spotify. Vai ter um link aqui da YupiChat. YupiChat é um parceiro nosso, tá? E ele tem uma solução de mensageria. Então, se você precisa mandar mensagem para os seus clientes, ter controle total da mensagem dos seus clientes, né? Dá uma olhada ali no link YupiChat, tá? É o nosso parceiro para isso e eles têm uma solução incrível para isso daí. Beleza? Show de bola. Olha só. O que eu vejo nas empresas, tá? A gente está dentro das empresas, conversando com os empresários, convivendo com os empresários todos os dias, tá? Padrão das empresas. Muitas empresas hoje, elas vão ter um padrão que o padrão é assim. Vende por indicação. Então, o dono começou a empresa, na raça, né? Muitas empresas B2B são assim, tá? Tô falando de empresa B2B. Muitas empresas B2B são assim, empresas que vendem para outras empresas, com um padrão. Tem um cliente
que responde por 30% do faturamento, 40% do faturamento, o que é um risco muito grande. Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. E aí você perde esse cliente, a empresa afunda, né? Porque quando você perde 30% de receita, você não perde 30% de despesa no mesmo dia. A receita você perde no mesmo dia e a despesa, enfim, às vezes ela até aumenta, né? Naquele mês ela até aumenta, dependendo do tamanho do estrago e do corte que você precisa fazer. Então, a maioria dos empresários, uma grande parte dos empresários é bastante padrão, eles têm um cliente que responde por 30% do faturamento, às vezes mais, tá? É só ele que vende e ele só vende por indicação. E aí ele fala, como que eu faço para montar um departamento comercial? E para ele é um drama. Primeiro porque ele não sabe como, não sabe qual é o melhor processo, esse tipo de coisa. E aí, quando ele vai montar, né, a dúvida dele é, eu contrato um gestor, eu desenho o processo, eu começo... Qual o pontapé inicial para o cara que quer colocar um bom processo de venda, sabendo que, via de regra, o dono da empresa não dedica 100% do tempo dele na área comercial, né? Uma vez eu fui conversar com o Caio Carneiro, falei, Caio, eu queria montar um processo de referido, né? Tem um processo de indicação igual que vocês fazem. Eu estou pensando em contratar um gestor comercial para fazer isso. E aí o Caio virou para mim e falou, Marcelo, isso é trabalho de dono. Isso é você que vai ter que fazer, não adianta contratar um gestor. É uma opinião, né? É uma opinião e eu respeito a opinião. E ele falou, por quê? Porque você tem que fazer o processo, validar o processo e depois você põe alguém para tocar o processo. Qual que é a tua visão disso daí? Eu assino embaixo, primeiro de tudo. Eu tenho essa mesma visão. Lá na Cliente eu fiz muito isso, né? Fui o primeiro vendedor, fiz esse processo e quando ouço essa pergunta, né? O que eu costumo compartilhar do que eu acho que é um bom processo para sair um pouco dessa dependência do dono e o dono conseguir ser mais tático estratégico, né, dentro da operação. Tenta contratar um vendedor que já tenha um pouco de experiência em vendas, mas que esteja disposto num primeiro momento a botar a mão na massa sendo um pré-vendedor. Porque eu acho que qual que é o grande erro muitas vezes? Eu estou vendendo só por indicação. Pô, vou contratar um vendedor. Ou seja, então eu vou fazer esse cara que acabou de chegar e não conhece nada, assumir essas indicações que estão chegando, mas tipo, eu trouxe um custo para a empresa e eu continuo com o mesmo faturamento. E outra, mesmo não, porque esse cara não vai conseguir converter nem perto do que eu converto no começo, né? Então o que eu acredito? Esse cara vai entrar para, primeiro, ele vai estar presente em todas as reuniões de indicação que eu faça. E aí qual que é a minha visão? Pô, parceiro, olha só, tu já vendeu, tu entende um pouco do processo, eu não tenho um processo comercial definido, qual que é a minha visão? Tu vai entrar para ser o meu pré-vendedor. Só que toda reunião comercial que eu fizer, tu vai acompanhar. Por quê? Porque eu preciso que tu desenvolva um playbook de vendas. Pô, o que o George fala no minuto 1, no minuto 2, no minuto 3, no minuto 5? Ou seja, como tudo que eu faço, isso precisa ser documentado e virar um processo. Então esse cara vai ser, primeiro, esse espelho da reunião para transformar isso num processo. Em paralelo, quando não tiver reunião, ele é o cara que vai fazer o quê? Vai fazer prospecção ativa. Primeiro, então, pô, gerei um custo, mas eu trouxe alguém que vai me gerar uma receita nova, né? E aí outra... Então, ele vai pegar a páginas amarelas e vai sair ligando para as empresas para agendar reunião. Pode ser, ou ele vai entrar no Google, ou vai entrar no Instagram, ou... Vai fazer enriquecimento de listas. Exato. Ou se o George é alguém, talvez, que tem um pouquinho de organização com 10 anos de empresa, talvez eu tenha um WhatsApp com 1000 contatos que eu conversei ao longo dos últimos 10 anos. Pô, pega esses 1000 contatos de WhatsApp, sobe num Excel e... Excelzão. Vamos lá, liga direto do telefonezão mesmo, no Excel, mão na massa, bang bang, então... Liga para os clientes que já teve aqui hoje não compram mais, Fala, reativa fulano, os tudo clientes. bem? Tô te ligando, peguei o teu contato no WhatsApp do George, a gente agora tá organizando mais o nosso comercial aqui, eu tô na frente comercial, como é que tá o teu momento? Na época que a gente conversou contigo, tava fazendo um orçamento para uma manutenção de uma casa, tu construiu essa casa, tu não construiu, como é que tá o teu momento? Me conta aqui. Então, pô, primeiro, me conecto com o lead, passo a organizar um pouco mais desse processo, esse cara já tá o quê? Perdendo a timidez, tá conhecendo o produto, tá montando um playbook, tá me acompanhando nas reuniões comerciais, tá marcando reuniões comerciais para mim e outra. As reuniões que ele marcar para mim de prospecção também é tão importante que ele também esteja presente, para que ele entenda qual é o segundo passo depois daquela qualificação. Então, na minha visão, quando essa pessoa que está começando a marcar um volume de reuniões que está tomando muito o teu tempo, esses leads estão chegando com um bom nível de qualificação. Eu estou começando a ter um modelo de um playbook desenhado, né? O playbook é o template do que eu vou fazer na minha reunião como um todo. Na minha visão,
essa é a hora de pensar em contratar de fato um pré-vendedor. Porque se eu desenhei um playbook, opa, tá na hora então de ter um pré-vendedor que vai realmente passar o dia inteiro no bang bang. Se é uma prospecção ativa, o que a gente vai fazer? Vamos botar o vendedor na call e eu vou entrar como diretor ao lado do call. Tudo bem, fulano? Olha, eu sou o George, sou o diretor da operação, aqui tá o fulano, ele é nosso vendedor, ele vai fazer a reunião, mas eu tô aqui. Tipo, você promoveu o teu primeiro pré-vendedor para vendedor. Perfeito. E colocou um pré-vendedor para cuidar gerar oportunidades, cuidar da oportunidade. Mais oportunidade, mais geração. Até porque, se eu deixar o vendedor parado, de novo, ele só vendeu para indicação que eu já tenho batendo na porta de casa. Então, eu trouxe alguém só para me substituir, mas não gerei receita nova, no caso. Então, eu acredito que esse processo, e aí, de novo, mas qual o processo médio para acontecer isso? Estudos dizem que pode levar até 4 meses para um SDR rampar. Né? Ou seja, ele está preparado para começar a ter uma performance. E aqui a gente fala em 6. Boa, então 6. Vamos pensar que se eu contratei um vendedor, talvez em um pouquinho menos de tempo ele consiga estar melhor preparado. Pô, legal. Então vamos pensar que de 3 a 6 meses eu vou ter um processo como esse concluído. E aí ele então, por ser um cara um pouquinho mais experiente, ele conseguiu desenhar uma cadência de prospecção, ele desenhou um pouco do que era call de venda, e aí de fato ele se tornou o primeiro vendedor. Eu acompanhei ele nas primeiras 5, 10, 15 calls. Mandou bem, conversou bem, se apresentou bem, tocou legal. Pô, aí eu começo a virar um líder comercial. Começo a acompanhar os números, começo a entrar numa call ou outra, faço o acompanhamento das vendas que estão em potencial fechamento. Então, na minha visão, né, eu acho que esse é o processo que me dá menos dor. Em teoria, se eu contrato um gestor, não era melhor? Aí é sempre aquela história, depende de quanto você tem de grana, porque, né, posso contratar um gestor comercial de 25 mil reais, que já contratou, já tocou multinacionais com 100 pessoas, e esse cara vai implantar? Vai, mas será que você tem 25 mil reais para fazer um processo Ou desse? será que as exigências desse cara, que ele vai querer chegar com o melhor CRM, com um monte de mimo, com um monte de políticas, cultura, né? Será que ele tá alinhado com a minha cultura da minha empresa? E isso se encaixa, né? Isso é um problema. Cara, olha que legal. Eu falei de tecnologia, pessoas e processos. Perfeito. Você falou do processo, falou para quem quer iniciar, como que faz. Já deu o caminho das pedras, beleza? Beleza. Aí fez esse processo, então tá falando de tecnologia, né? Aí eu falei de processo. Queria falar de pessoas e depois eu vou falar de tecnologia. Queria até entender como a cliente ajuda, né, com a tecnologia dele nisso. Pô, beleza, eu sei que é sobre pessoas, o processo está definido, já sei qual é a minha cadência, quantas vezes as pessoas têm que ligar, e ali eu tenho o vendedor, que no final do dia é uma pessoa que faz venda, certo? Perfeito. Então, a dúvida que todo empresário tem é como eu pago o pré-vendedor e como eu pago o vendedor. Como que eu separo esse salário, né? Pré-vendedor ganha comissão, não ganha comissão, vendedor ganha comissão, quanto que é a comissão, quais são os modelos, OTE, explica aí, como que eu pago o cara? Boa. De novo, até pelo tempo de envolvimento com o comercial, já vi de tudo um pouco, né? Já vi tanto operações que tem SDRs e vendedores como PJ, já vi operações que tem SDR, né? Vamos lá, pré-vendedores e vendedores como PJ, pré-vendedores e vendedores como contratados em CLT, no caso, né? Também os dois lados. Mas a grande maioria geralmente tem um pré-vendedor no modelo de CLT, geralmente com um salário médio, aí a gente vê no mercado de 1.800, 2.200. Um pré-vendedor júnior, né, que é quem está iniciando estudos nesse mercado, ou está começando essa jornada, geralmente vai ganhar entre 1.800 e 2.200 reais. Mais benefícios básicos, vale alimentação, vale transporte. Vale refeição, assistência Exato, médica. E todos os benefícios que a empresa possa proporcionar para ele no caso, né? Já vi muitas empresas que o pré-vendedor ganha, exemplo, variável em cima de reuniões agendadas. Então, uma primeira possibilidade. Por que eu não gosto de pagar comissão por reunião agendada? Porque a reunião agendada não é venda. Pô, e outra... Se ele agendar uma reunião ruim, ele ganhou e agendou uma reunião ruim. E não é nem só isso. Se ele só agendou, mas não aconteceu, paguei para ele por algo que nem aconteceu. Né? Então, eu já vi gente pagar então por realizadas. Então, legal. Mas e se eu agendei uma reunião que foi realizada e a reunião não estava no perfil ideal de cliente? Putz, paguei para alguém que não era legal. Então, também já vi gente que paga por venda. Mas também, se eu tenho, às vezes, um produto que vai vender a cada 15 dias, quanto também o SDR está se motivando de ver o processo dele acontecer por esse? Então, hoje eu acredito que um meio termo seria, por exemplo... Uma coisa é o que você paga, outra coisa é a expectativa do... Perfeito.
Perfeito. do pré-vendedor, porque no final do dia ele tem que pagar os boletos dele. Exato. E se ele não receber nada, ele não paga os boletos. Ele tem que estar feliz, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? Então, para mim, a visão entre os 3 variáveis, que é o que mais o mercado usa, eu acredito que pagar por reunião realizada no perfil de cliente seja o modelo mais ideal. Porque se ele marcou, aconteceu, e o vendedor validou que foi uma boa reunião, aí eu acho justo pagar por esse cara. E outra, eu tenho muito mais reuniões no perfil de venda do que vendas. Então, eu tenho mais motivação para que esse pré-vendedor, opa, cara, eu marquei 3 num dia, e até volume, talvez, né? Geralmente, um pré-vendedor em empresas podem marcar de 3 a 4 reuniões num dia. Geralmente, o não comparecimento, né, que o povo chama de no-show, exato, pode ser de 25%, pode ser de 20%. Empresas que, de repente, estão mais estruturadas, a gente bateu mês passado 15%, né? Então, tem esse processo como um todo. 15% no show. 15% no show, exatamente. A gente, no show é uma coisa muito louca, porque é o que acontece aqui. Pô, às vezes o no-show tá ali equilibrado, 20%, 23% pra gente tá equilibrado. Aí ele vai dar um salto, vai pra 35%. Aí você faz um monte de ação, aí ele volta pra 20%. Aí beleza, ação, processo estruturado, mais uma venda aqui. Ação, processo estruturado, quando você vai ver, ele volta pra 30%. Mas o processo é o mesmo e voltou pra 30%. É um negócio muito louco, ninguém consegue explicar isso, né? Com certeza. Tem, às vezes, muito a ver também qualidade de base, momento, sazonalidade do mercado. Acho que pode ter algumas coisas, né, nessa linha como um todo, né? Legal. Quanto ganha em média um pré-vendedor? Olha, Entre fixo mais o variável. olha, eu acho que uma média aí de 400 a uns R$ 1.200 de comissão é o que eu costumo ver dentro do mercado. Então, um pré-vendedor vai ganhar entre 3 mil, 4 mil reais, entre 3 e 4 mil reais Nessa média. na composição de fixo. De novo, né? Já vi pré-vendedores em outras operações ganhando 5 mil. Já vi. Já Mas acho aqui que acontece. numa média, eu acho que entre um 3 e um 4 é o que eu acabo mais vendo Um pré-vendedor. no mercado. Então, ó, Exatamente. comandante, você quer saber quanto que custa um pré-vendedor? Entre 3 e 4 mil é uma média de mercado. Vai depender também do valor do teu produto, né? Da aceitação do teu produto. Enfim, da quantidade de reuniões que você é capaz de fazer. E vai depender de alguns fatores. Exato. Legal. Saí do pré-vendedor, fui pro vendedor. Vendedor. Qual que é o salário de um vendedor? Bom, geralmente... Dependendo. Porque tem vendedor que ganha só de fixo 15 mil por mês. Já vi né? também, exato. Acho que assim, vamos pegar... Tem vendedor que ganha mais que isso, só de fixo, Ixi. dependendo da sofisticação da tua operação. Alguns mercados eu já vi coisas bem altas, assim, 30, 40 mil reais nessa linha, mais ou menos, né? Mas acho que assim, se a gente pegar uma média, acho que uma média tá mais ou menos dando um fixo aí de uns 4, 5 mil reais, um fixo, até para ter uma garantia, né? De que, pô, isso aqui é um mínimo, mas aí o comissão ele é muito variável, né? E aí sempre varia muito também do que eu vendo e quanto eu vendo, né? E claro, E qual do o ciclo lucro... de venda, né? Exato, né? E o lucro que eu entrego também, na verdade, né? Se é um produto que eu vendo e a margem é muito pequena, geralmente eu vou ganhar muito pouco, na verdade, né? Então, pô, assim, acho que uma média de comissionamento, sei lá, de 3 a 6 mil reais, ou seja, de 8 a 10 mil reais, vamos pensar assim, é o que eu vejo boa parte dos vendedores ganhando hoje como uma remuneração talvez mediana. De novo, né? Quem tá me ouvindo estava ganhando 30 mil, já vi casos de 50, já vi casos de 60, já vi casos de mais de 100 mil, inclusive. Mas é a minoria da minoria, né? Assim como, claro... Não é para pequena e média empresa, né? Não é para pequena e média empresa. Não, acho que essa visão de um 6 a 10 se encaixa para uma média empresa legal, assim, sabe? Nessa linha, mais ou menos. E aí, de novo, tem empresas pequenas e médias que acabam, na sua maioria, contratando essa galera pro PJ, né? Mas também, de novo... Porque no PJ ele pode pagar uma comissão maior. Exato, acho que é muito dessa linha, né? E aí, de novo, são sempre decisões, né? E aí tem uma frase que eu uso que é cada escolha é uma renúncia. Então, pô, posso optar por rodar por um PJ? Posso. Tudo depende, eu falo muito Aliás, de cultura. deixa eu te cortar aqui. Aliás, a gente gravou um podcast com a Alexandra Candemil, eu não lembro o nome do podcast, que a gente fala especificamente sobre contratação de funcionários no modelo PJ ou no CLT, enfim. Se você quiser fazer uma contratação, por acaso, de algum funcionário no modelo PJ, você precisa ouvir aquele podcast. Ô Vic, depois descobre o número do podcast da Alexandra Candemil para eu falar aqui. E aí você precisa ouvir este podcast, tá? Mas mesmo que você faça isso sem correr riscos, né? Porque ou minimizando o máximo possível dos riscos trabalhistas, cada escolha é uma renúncia. Se um dia você quiser vender a sua empresa, provavelmente você vai tomar um pênalti. O que é tomar um pênalti? Ele vai
fazer uma contenção, porque o comprador vai enxergar um risco, ele vai fazer uma contenção no valor da tua empresa. Enfim, se você não... Qual? 192, podcast 192 com Alexandre Candemil. Então, cada escolha é uma renúncia, né? Se você pretende vender tua empresa, a recomendação é todo mundo CLT. Pro jogo do valuation... É que pra gente é um negócio tão assim, né? Cara, se você põe no CLT, fica mais difícil para contratar. Se você põe no PJ, na hora de vender você vai tomar um pênalti, né? Qual que é o melhor dos mundos? Aí vai depender muito do teu objetivo, né? Se você põe PJ, você consegue pagar mais, o cara ganha mais. Na verdade sai menos dinheiro do teu bolso e entra mais dinheiro no bolso do vendedor. Isso, no PJ, exato. né? Esse é o lance. Porém, existe um risco, né? Se você não pretende vender tua empresa, dá para você fazer isso e minimizar os riscos. Se você pretende vender tua empresa, você vai tomar um pênalti lá na frente, que isso fique claro, né? Então, um pré-vendedor entre 3 e 4, um vendedor entre 6 e 10. Eu tenho 2 pré-vendedor para cada vendedor. Esses caras vão trazer ali, né, um valor. Então, se for todo mundo CLT, a gente vai estar falando de algo em torno de 13, 14 mil reais, com os encargos, tudo vai para 25 mil reais. Nessa linha. Uma equipe dessa vende quando? Eu sei que depende, né? Depende do valor do produto, depende do ciclo de venda. Tem produtos que você vende num ciclo de 20 dias, tem produtos que você vende num ciclo de 3 meses, tem produtos e serviços que você vai vender num ciclo de 6 meses, dependendo daquilo que você faz. Mas, teoricamente, o quanto isso tem que representar do valor total das vendas para olhar e falar, isso para de pé? De novo, a gente vai pensar muito no lucro do que eu vendo, né? Acho que essa equação ela vai partir muito disso. Se eu tenho um lucro muito pequeno, eu vou precisar vender um valor muito alto para que a quantidade faça valer esse investimento em especial, né? Mas acho que, exemplo, se eu tenho um produto com uma lucratividade boa, e vamos pensar aí acima de 10, 15%, 20% de lucro final, né? Tô falando, né? Não de margem bruta, mas já de margem final. Ou seja, se eu vender 300, 400 mil reais, eu consigo pagar aí 30, eu tive ali 20% de lucro líquido, eu tive quanto de investimento, no final me restou quanto, na verdade, né? Então, acho que, assim, é difícil a gente determinar qual que é um mínimo ideal, mas acho que eu faria sempre que conta, né? Eu tô vendendo um produto de que preço? Então, acho que esse é um ponto muito importante. O segundo é, qual é o lucro que eu tenho em cima desse produto? Acho que essas duas equações, elas são muito importantes, né? Inclusive, a equação de quando eu tenho que ter um pré-vendedor, né? Exemplo, se eu tô tendo um vendedor que tá tendo que botar a mão no telefone para achar o cliente, para mim, acende uma luz amarela porque talvez essa conta não feche. Porque, tô pagando para alguém um valor mais alto, para esse alguém ficar o tempo inteiro ligando para encontrar uma oportunidade, pode ser um sinal que um pré-vendedor vá fazer isso com mais tempo e vá ter mais resultado de fato. Então, acho que esse pode ser um sinal importante para, ter um pré-vendedor pode ser um momento importante para esse processo. Continuando aqui com pessoas, né? Então a gente falou, tem um problema ali nos departamentos comerciais que é o tal do turnover, né? A rotatividade dos funcionários, né? O que você enxerga em média em termos de turnover e o que um empresário pode fazer para conseguir? Porque o turnover você ficou 6 meses rampando alguém, aí rampou. Aí o cara ficou mais 6 meses trabalhando, dando resultado, recebeu uma oferta de uma outra empresa que você não consegue cobrir e ele foi embora. Né? É normal, vai acontecer. Esse é o mercado. O que o empresário pode fazer no quesito engajamento, remuneração, motivação, cultura para diminuir o turnover? Eu gosto muito hoje do modelo de trabalho presencial, né? Primeiro, a gente está aqui agora, tocou sinos, né, os rituais, né? Eu cheguei aqui na IAG, me apresentaram todos os rituais, todas as rotinas, como é que é o processo, onde tem cada sala, o que acontece. Acho que, primeiro, eu sou muito fã do presencial. Acho que essa energia que o presencial traz motiva as pessoas, né? Acho que, claro, o dinheiro é importante, mas eu acho que hoje a maioria das pessoas já entendeu que o dinheiro é um fator da felicidade, mas a vontade de vir trabalhar precisa ser tão grande quanto o que eu recebo no fim do mês, né? Então, acho que o presencial para mim é um ponto bem importante. Acho que ter muito claro a cultura da empresa, né? Exemplo, nós temos hoje 6 valores dentro da empresa. Liderança pelo exemplo, confiança, mindset de atleta. Então, isso está muito claro para as pessoas, né? No processo de contratação, isso é destacado, no dia a dia isso é destacado, no dia a dia isso é falado. E como eu falo,
Quando chega um momento em que não são mais os donos que estão puxando isso, mas é a própria equipe que está fazendo isso, pô, daí a gente está conseguindo fazer o perfeito, né? Eu vou até além. Quando a gente está conseguindo, a equipe tá chamando um líder para dizer, olha, o fulano lá não tá alinhado. Pô, tô sentindo que ele tá com energia baixa, ele não tá engajado com as pessoas. Então, acho que assim, trabalhar muito forte essa questão da cultura, acho que é muito importante trabalhar a liderança das pessoas, né? Porque se eu tenho um bom líder que senta comigo, que faz o one-on-one, né? O one-on-one que é um processo de uma vez por mês, senta, faz um tete-a-tete, Uma conversa conversa, pede um feedback, passa um feedback, entende se ele tá feliz. faz um plano de desenvolvimento. Perfeito, sabe como é que tá a família dele, sabe como é que tá o casamento dele. Pelo menos, né, o meu modelo de liderança é esse. No one-on-one eu entro em família, eu entro em saúde, eu entro no todo, porque eu entendo que eu não consigo separar da porta para dentro, né? Talvez em partes eu vou conseguir, mas em algum momento eu não vou conseguir ter duas máscaras. A gente tem um colaborador nosso aqui, que é o Brian. Eu aprendi isso com o Brian. Ele fala o indivíduo, né? Ele fala o que é um indivíduo? Tudo que tem in na frente significa não. Tipo, incompetente, não tem competência, né? Inconstante, não tem constante. Então, indivíduo é não. São duas palavras, divisível, dois, não divisível por dois. O ser humano não é divisível por dois. Quando você chega aqui na empresa, vida pessoal e vida profissional. A gente tem essa questão, vida pessoal e profissional. Na verdade, não dá para dividir. O que a gente precisa é integrar. Perfeito. A gente precisa integrar a vida pessoal com a vida profissional. Não existe a divisão. Aí as pessoas ficam dividindo isso, sendo que o indivíduo não é divisível, né? Então, eu tenho que integrar a vida pessoal com vida profissional. Com certeza absoluta. E aí outra, né? Como é que tá a prática de esporte desse indivíduo? Como é que tá a alimentação dessa pessoa? Como é que tá a família dessa pessoa? Então, pô, acho que ter essa proximidade, plano de carreira, como tu comentou, né? Pô, legal, você tá hoje aqui na pré-venda. Onde é que você se enxerga daqui 6 meses? Onde é que tu te enxerga daqui 1 ano? E daqui 2 anos? E daqui 3 anos? E mais do que de onde ele se enxerga, né? O papel do líder justamente é orientar. Legal, você pensou em ir pra área tal, mas... E deixa eu te perguntar, tu sabe que daqui 1 ano nessa área tu vai estar fazendo tal coisa? Tu te enxerga fazendo isso? Pô, e daqui 3 anos tu vai estar fazendo tal coisa. Tu já parou pra pensar nisso? Pô, tu já sabe que daqui 5 anos o teto máximo que tu vai receber pra essa vaga é de tanto, mas tu não falou que tu queria ganhar tanto como teto, e agora tu não pensou nisso. Então, acho que o papel do líder é esse, né? Então, quando eu consigo ter um profissional que acorda todo dia e vem, e do outro lado ele tem um humano que senta, que respeita, que valoriza, que entende, que tem esse lado específico, acho que a gente tem uma chance menor de grana levar esse colaborador. Porque, de novo, não é só grana, precisa ter um algo a mais, e quando eu tenho esse outro lado, acho que isso facilita, na verdade, né? E aí, quando eu consigo equilibrar isso com alimentação, saúde, com todos esses fatores, eu acho que eu tenho o tal do equilíbrio, né? E acho que o segredo da vida hoje está justamente nesse ponto, né? Pô, não adianta eu ser um excelente profissional, mas, pô, eu sou um péssimo ser humano, né? Aquela história. E outra coisa, não adianta, se eu chego se eu durmo mal, se eu bebo muito, né? Me alimento mal, durmo mal, bebo pra caramba, muito álcool, no dia seguinte eu vou chegar para trabalhar, não dá para eu falar, bom, agora no profissional o álcool não vai me fazer efeito, a noite de sono ruim não vai impactar no que eu faço, a minha alimentação ruim não vai impactar no que eu faço, né? Essas coisas estão integradas. Não tem um botão para desligar, né? Isso, exato. Isso. Que legal, então criar uma boa cultura, uma boa liderança, investir na liderança. Exato. Agora a gente vai para a tua área, onde você é especialista. Falamos de processo. Falamos de pessoas, né? Pessoas, a gente falou de salário, a gente falou de liderança, a gente falou de turnover. Onde entra a tecnologia e por que a tecnologia faz vender? Porque a tecnologia sozinha não faz nada, certo? Os três andam juntos, não dá para andar separado. Com certeza. Processos, pessoas e tecnologia. Onde entra a tecnologia ajudando isso daí? Conta pra gente. O mais legal de tu trazer esse tripé, de ser algo que vocês falam muito, a gente também aplica isso lá dentro, né? A gente também fala tanto no discurso da tecnologia, processos e pessoas, é também pra gente uma realidade. Eu acredito muito. Porque isso não é uma coisa que eu inventei, isso é um fundamento de gestão. Perfeito. É porque hoje a gente pensa, porque tem IA, tem internet, tem não sei o quê. Esse é eu abri minha primeira empresa em 1998, tá? Mas eu comecei a trabalhar em 1986, tá? Em 1986, para você ter ideia, no Brasil era proibido importar computador. Caraca.
Era proibido. Só foi permitido importação no Brasil em 1989. Foi permitido carro importado, começou a chegar isso daí depois que o Fernando Collor foi eleito. Ele abriu, porque você pode falar o que for do Fernando Collor, ele teve impeachment, teve tudo o que ele fez, não estou aqui falando disso, mas se tem uma coisa boa que ele deixou, que foi um legado, ele abriu o Brasil para o mundo. Os nossos computadores eram carroça, eu fiz curso de computação em 1986, enfim, era uns computadores muito retrógrado em relação ao que já existia no mundo, os nossos carros eram ruins em relação ao que o que já existia no mundo, né? Mas naquela época já se falava de pessoas, processos e tecnologia. Não é só porque a tecnologia avançou que agora entrou a tecnologia. É lógico que a tecnologia ela serve para resolver problema e para melhorar a vida, né? Mas é um fundamento. Então, quando a gente fala pessoas, processos e tecnologia, não é que o Marcelo inventou isso. Não, é um fundamento que já existia em 1986, quando o Brasil nem poder importar, não podia importar. Né? Era um mundo. Você acha que não era nem pegou essa 85. época? 85. Você Exato. nem pegou essa época, era bebê. Né? Eu peguei essa época. Enfim. Né? Então, a tecnologia sempre foi. É fundamento. E uma coisa interessante, né? Ainda hoje, o nível de digitalização e tecnologia das empresas no Brasil, ele ainda é baixo. Com certeza. Ele é baixo. Né? E para uma pessoa que tem, por exemplo, um índice baixo de digitalização, pouco uso de tecnologia, está deixando o dinheiro na mesa, né? Como que a tecnologia ajuda ele? Como a tecnologia funciona? Por exemplo, como que o cliente ajuda o cara a ser mais eficiente? Por que ele é mais eficiente? Perfeito. Acho que como a gente está de novo, né, num ano em que o WhatsApp tem até crianças que têm o WhatsApp, o Instagram é algo também tão utilizado, a ligação telefônica ainda é uma ferramenta de conexão muito forte. Então, o que a gente fez enquanto ferramenta de tecnologia, né? A gente trouxe o WhatsApp para dentro da ferramenta, a gente trouxe o Instagram para dentro de uma ferramenta, a gente trouxe ligação telefônica para dentro da ferramenta, e além disso, a gente permitiu com que os clientes criassem os funis, né? Ou para alguns que talvez conheçam um pouquinho mais as pipelines. Então, eu posso ter um funil de venda para quando alguém entrou lá no meu site e disse, olha, eu quero conhecer esse produto, ou eu quero um orçamento. Então, lá eu posso ter um funil de pré-venda para que eu tenha as minhas perguntas de qualificação. Então, o que é o positivo, né? Eu tenho hoje um WhatsApp. Eu posso ter, por exemplo, 10 vendedores usando o mesmo WhatsApp, usando a ferramenta da cliente. Uma coisa que acontece muito hoje no mercado é o chip banido. Porque se eu estou prospectando muito, muita gente está dizendo que, não conheço esse número, quero banir esse número. Se você tem um chip banido hoje, ele é muito negativo porque você perde todo o histórico de conversa daquele chip. Se você tem um chip e esse chip está conectado à cliente, o histórico de conversa fica salvo dentro da cliente. Então, um exemplo, eu tenho um chip há 5 anos, esse chip foi banido, toda a conversa do George com o Marcelo continua lá. Claro, quando eu chamar o Marcelo, vai ter um número novo, mas o histórico de conversa eu tenho lá, então eu não perco esse histórico, então importante por isso, no caso. Outra, a gente consegue, por exemplo, ter mensagens agendadas, mensagens pré-prontas, a gente consegue trazer as conversas do Instagram para dentro da cliente, ou seja, quando a gente fala de tecnologia, uma coisa importante é unificar as coisas em uma única ferramenta. Então, hoje, qual que talvez é a dor do comandante que está ouvindo a gente? Eu tenho hoje um telefone que eu faço ligação. Ele tá aqui, legal. Eu tenho hoje um WhatsApp que eu faço as minhas conversas. Legal, ele tá aqui. Eu tenho hoje um Instagram que eu monitoro as minhas conversas. Legal. São 3 ferramentas que não estão conectadas. Legal, o comercial quer saber como que foi a última conversa com fulano. Eu não tenho essa ligação gravada. Eu vou ter que procurar a conversa dentro do WhatsApp. Eu vou ter que procurar a conversa dentro do Instagram. As ferramentas não estão unificadas. Então, quando eu tenho essas ferramentas num único canal, e além disso eu sei, exemplo, legal, vamos procurar como foi o último orçamento que o Marcelo fez com o George. Se eu tenho uma ferramenta, eu vou conseguir descobrir o quê? Em janeiro de 2021, o George fez uma cotação com o Marcelo disso e comprou isso. Em dezembro, comprou aquilo. Então, pensa... Quando houve uma... É uma gestão do relacionamento mesmo. Perfeito. O meu relacionamento com esse cliente começou porque ele clicou num link no Instagram, ele entrou aqui, preencheu esse formulário, fulano entrou em contato, começou essa conversa, ele disse não, depois ele levantou a mão de novo, a gente ativou ele. Perfeito. Aí a gestão desse relacionamento é feita com a tecnologia. Exato. Então, você não perde a informação. Isso. E você tem facilidade de ter esse controle. E mais que isso, tendo isso, você faz o quê? Aumenta a sua conversão.
Porque se eu sei que o Marcelo já foi cliente outras 2 vezes, eu vou usar isso na conversa. Marcelo, que legal que você pela terceira vez está procurando a gente. Pô, eu vi que você já comprou esse produto aqui, eu vi que você comprou esse produto aqui. Como é que tá o uso desses produtos? Tá legal, tá tranquilo? Pô, que legal. Conta pra mim, o que te levou a querer conhecer esse terceiro produto agora? Ah, tá, então esse nível de visão me faz o quê? Aumentar a chance de eu vender mais, né? E aquilo, né? É muito difícil fazer uma venda, mas se eu já tenho o cliente dentro de casa, e aqui talvez está um ponto importante, né? Muitas vezes a gente está procurando o lead no aquário do vizinho, mas eu já tenho um aquário aqui dentro de casa. Aquilo que eu falei, pô, o empresário que hoje não tem uma ferramenta, talvez se ele tem um WhatsApp há 10 anos, talvez aqui ele tem 1000. Tem dinheiro na Meu mesa. Deus. Se ele pegar os 1000 contatos de WhatsApp, botar numa ferramenta e começar a documentar tudo isso, pô, o quanto de controle ele não tem aqui, o quanto de dinheiro ele não tem aqui dentro. Então, essa união dos canais e o controle em uma única ferramenta faz com que, no outro lado, a gente consiga o quê? Vender mais e atender melhor os clientes. Então, eu falei de venda, mas vendi. E muitas vezes eu tenho o quê? Um produto de recorrência, que a cada 6 meses eu revendo. Se eu sei que a cada 6 meses eu revendo, eu nem espero ele me procurar. No mês Por exemplo, um 5, dentista, perfeito. deu 6 meses, ele avisa, ó, já tá na hora de se ligar pro cara Com pra fazer uma certeza. profilaxia. Sou um oftalmologista, eu sei que a cada ano ele tem que fazer uma renovação, vou procurar essa pessoa. Então, esse controle também do pós-venda é onde a gente também tem muito dinheiro parado e que eu não olho para isso e às vezes eu tô fazendo o quê? Tô investindo todo mês 5 mil em mídia paga para gerar um lead novo, mas não tô olhando para quem já tá dentro de casa. Não tô olhando pro cara que fez o óculos no ano passado. O meu aquário eu não tô olhando, mas eu tô olhando para um aquário novo, mas eu Que tô custa esquecendo caro. que tá aqui dentro de E casa. custo dentro de casa que tá barato. Perfeito. Legal. E a gente ainda pensando no tecnologia, a gente vai para um princípio de gestão. Que isso independe da tecnologia, mas a tecnologia ajuda, né? Princípio de gestão, Peter Drucker. O que não é medido não pode ser gerenciado. E aí a gente entra no negócio dos indicadores. Como que é esse negócio dos indicadores? A gente chama de dashboards, né? Tem uns dashboards de boladão, você consegue cruzar dados. Como que é essa parada aí? Esse é um ponto importante, né? Se a gente tem pessoas na operação, né? Deixa eu te cortar um Por pouquinho. favor, por favor. Quando eu aprendi a fazer gestão, eu fui numa empresa, Jopema é o nome dessa empresa. Ela foi vendida por uma empresa, para uma empresa alemã, eu acho, que chama Decra. E aí, essa empresa era uma empresa que era referência, e eu fui lá. E quando eu cheguei nessa empresa, eu olhei assim na parede, tinha um monte de indicadores. Escrito, né? Esses indicadores, eram escritos, né? Na parede, né? Que é o tal da gestão à vista, né? Foi aí que eu conheci o negócio da gestão à vista. Então, todo dia o cara lá e atualizava aquelas informações na parede, não sei o quê. Eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu falei, como você consegue fazer isso? E eu me lembro quando eu vi aquilo, eu falei, cara, será que um dia eu vou conseguir? Em mim, eu tive um sentimento de que eu jamais conseguiria fazer aquilo, né? E ainda eu perguntei pro cara assim, eu falei, cara, como você conseguiu fazer isso? Ele falou assim pra mim, falou, Marcelo, eu participo de um grupo de empresários. Aliás, já que eu tô falando participo de um grupo de empresários, comandante, olha só. Você tem tua empresa, você está crescendo tua empresa, muito provavelmente você não está na eficiência que você queria, você não tem uma equipe engajada. Enfim, toda empresa tem problema, tá? O EAG tem uma solução para acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O EAG, ele é um programa baseado em princípios e fundamentos. São 6 princípios e fundamentos que a gente utiliza, que é domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. Já atendemos mais de 7.500 donos de pequenas empresas, ajudando eles a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável. E a gente tem centenas, milhares de depoimentos de clientes que obtiveram resultado depois de fazer o programa EAG. Então, deixa eu te fazer um convite. Tem um link aqui no YouTube, aqui no Spotify ou na mídia que você estiver ouvindo, vai lá, clica nesse link, preenche o formulário, você vai cair numa sessão estratégica. Tudo isso que a gente está falando, você vai cair num pré-vendedor, ele vai fazer um agendamento com o vendedor. Por favor, não dá no show, tá? Não dá um não comparecimento, porque isso prejudica nossos números, a gente já vai falar de números, tá? E aí você vem para a sessão estratégica, a gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa, a gente vai mostrar 4 coisas para você, né?
vai dar clareza do objetivo da tua empresa, onde você quer chegar. A gente vai te mostrar quais os obstáculos te impedem de chegar lá. A gente vai te mostrar quais as oportunidades você vai conseguir aproveitar depois que você remover esses obstáculos. E eu garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente apertar a mão fazer negócio, nós vamos ajudar você a acabar com o caos na sua empresa, tá? Senão a gente continua amigo, eu continuo produzindo conteúdo, você continua amarradão aqui com a gente no podcast. Mas é lógico, né? Você vai vir para o programa EAG, tua empresa vai ser uma antes, outra depois do EAG. EAG tem que fazer, clica no link, já faz a sua inscrição. Legal? Show de bola. Aproveitando agora que eu fiz o meu papel, o meu merchan de mim mesmo, da minha empresa, e você vai clicar e vai comprar, né? Dados, indicadores, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então eu estava falando da empresa, né? Aí eu olhei, o meu sentimento era, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, como que você faz? Ele falou, eu faço parte de um grupo de empresários e lá a gente tem uma norma que a gente chama de TBC. Eu falei, TBC? Eu falei, o que é TBC? Ele falou, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz o indicador, né? E eu voltei para casa e falei, puxa, eu podia ficar sem essa, né? Aí eu voltei para casa e comecei a fazer. É o que a gente chama de gestão à vista, né? Gestão à vista, há 20 anos atrás, era parede, escrito com caneta, com papel, com um monte de jeito. Era assim há 20 anos atrás. Hoje, eu entro... Inclusive, eu falava assim, ó, eu entro numa empresa, eu sei se ela é bem administrada ou não. Como eu sei se ela é bem administrada ou não, eu olho para as paredes. Se não tiver indicador nas paredes, se não tiver nada nas paredes, já sei que essa empresa aí é uma zona, é uma bagunça. Comandante, se eu entrar na tua empresa, olhar para as suas paredes e eu não ver nenhum indicador, não ver uma tela de televisão cheio de dados, ou não ver um papel com a meta do mês, se eu não ver um papel com o número de vendas, se eu não ver uma lista do ranking dos vendedores, se eu não ver nada disso, eu já sei. Tua empresa está mal administrada, você precisa vir fazer o programa EAG, que você precisa resolver esse problema, né? Só que hoje a tecnologia facilitou, né? E a gente entra, você entrou aqui, a primeira coisa que você deparou, né, é uma televisão ali com o faturado e o percentual do faturado. Você olha para os vidros, tem número de vendas, tem tudo, todos os departamentos têm isso, né? Vamos falar, dados, dashboard. Muitas vezes a pessoa vai ter muita dificuldade em criar essas informações. A tecnologia facilita isso daí? Facilita. A gente falou um pouco, né? Como que vocês fazem para... O que ele tem que olhar? Quais são os principais indicadores que o cara tem que olhar e como que a ferramenta facilita? Boa. Pré-vendedor, vamos falar um pouquinho primeiro, né? Quais são os indicadores mais importantes de um pré-vendedor? Como eu considero muito o pré-vendedor fazendo a ligação telefônica, quantidade de ligações telefônicas, para mim é um dado importante, e aí ter a ferramenta mostrando a quantidade acaba sendo importante. Quantas ligações foram atendidas? Então, conexões, no caso, é importante olhar. É importante olhar também tentativas dividido por conexão, que aí a gente tem o que a gente chama de hit rate. Então, esse também é um indicador importante de a gente monitorar, no caso. Eu olho muito no pré-vendedor também para o tempo falado, porque se eu quero conversar, e hoje cada pré-vendedor lá na nossa operação fala em média 8 minutos para que ele agende uma reunião comercial, né? Então, eu peço que o time faça 300 atividades por dia. Então, exemplo, cliquei no botão ligar, uma atividade. Cliquei no botão WhatsApp, uma atividade. Cliquei no botão e-mail, uma atividade. Então eu peço 300 atividades por dia para que ele fale 90 minutos por dia. E aí a meta dele, fazendo essas duas atividades, é que ele agende 3 reuniões por dia. Esse é o processo que a gente roda, por exemplo, hoje dentro da operação. E aí, para garantir esses indicadores, eu monitoro quantidade de ligações executadas, ligações atendidas, tempo falado. Aí eu também monitoro reuniões agendadas, no-show, que é o não comparecimento, e reuniões realizadas. Esses são basicamente os indicadores que a gente mais manipula dentro de um pré-vendedor, no caso. Tá? De um vendedor, que é a continuidade da esteira, né? A gente vai monitorar o quê? Primeiro, realizadas e no-show, que está meio que junto com a parte ali do pré-vendedor, mas vai monitorar principalmente reuniões realizadas. Qual foi o ICP, né? O perfil ideal de cliente dessa reunião? Né? Hoje, quando acaba uma reunião, eu tenho alguma pergunta que é qualidade da reunião. Perfil ideal do cliente, bom. Perfil ideal do cliente, médio. Perfil ideal do cliente, ruim. Fora do perfil ideal de cliente. Então, eu monitoro esses indicadores relacionados à qualidade, no caso. Porque qualquer coisa você muda a sua estratégia no marketing. Perfeito. O marketing talvez não foi bom, ou talvez o próprio pré-vendedor não qualificou bem o lead, no caso.
O segundo dado importante que eu monitoro do vendedor, eu chamo de prioridade da contratação, que é um termômetro de como foi a call, né? Pô, legal, prioridade de contratação alta, média, prioridade urgente, alta, média, baixa ou não vai contratar. Então, esses são os 5 dados que eu monitoro, até para a gente acompanhar como é que estão os status das negociações. Então, exemplo, dia 10 de agosto eu tenho quantas vendas que podem acontecer? Pô, se eu tive 20 reuniões com prioridade urgente e o meu urgente é até 5 dias, pô, eu sei que eu vou ter X para converter. Então, Você tem uma previsibilidade. perfeito. Então eu olho esses dados, aí depois do vendedor eu ainda acabo olhando também um dado que é muito importante, que é a conversão de venda. Né? Pô, legal, esse vendedor fez, exemplo, 100 reuniões e fez 30 vendas. Pô, conversão de 30%, um excelente indicador. Pô, mas o outro fez 120 e converteu 10. Opa, por que tem uma discrepância tão grande, né? Flávio Augusto fala muito de que, pô, quer conhecer o nível de um time, entende qual é a diferença do melhor pro pior. Quanto mais próximos eles estão, pô, melhor esse time é. Quanto mais longe eles estão, pior ele é. Pior o time. Exatamente. Você tem um vendedor estrela que vende muito. Às vezes é questão do processo também, né? Também. E outras vezes o próprio time direciona para ter uma estrela. E tá tudo bem. A estratégia da empresa e etc, né? Mas esses eu diria que reuniões realizadas e aí, né? Perfil ideal de cliente pós-reunião, prioridade da contratação, que seria a temperatura, no caso, e conversão de venda. Dá para monitorar também ticket médio, né? Pô, por que às vezes o fulano vendeu um ticket médio de 6 mil, mas o Beltrano vendeu de 8 mil? Ah, não, essa linguagem desse cara aqui tá melhor, por isso ele vendeu 8. Então, o que esse cara do 6 pode usar da linguagem do cara de 8? Então, acho que assim, de indicadores gerais, de pré-venda e de venda, eu acho que esses seriam os mais importantes para quem está controlando vendas de pequeno, médio ou de grandes negócios, no caso. Legal. E na gestão, você vai olhar os indicadores estratégicos como receita mensal recorrente, receita anual recorrente, você olha para esses números também. Lucratividade. Quanto que você aumentou do teu... A gente chama de MRR, né? Exato. Que é receita mensal recorrente, se a gente traduzir para o português. Ou ARR, que Ou é ARR, receita anual recorrente. Exato. A gente olha também muito para o upsell, né? Exato. O cliente comprou um plano de 5 mil, mas 3 meses depois ele subiu de um de 5 mil para um plano de 8. Então a gente olha bastante o upsell. Alguns também chamam, em vez do upsell... Upgrade, né? Isso, upsell, upgrade, no caso, né? Também dá para olhar muito para o LTV, né? Que é o Lifetime Valuation, né? O tempo que o cliente está dentro da carteira. Então, exemplo, pô, eu sou um dentista. Pô, o Marcelo investiu R$1.000 em 2020, investiu 3 mil em 2021 e investiu 5 mil em 2022. Pô, aqui eu tenho uma visão importante. Então, olhar também para esse dado numa visão de business e de gestão acaba também sendo importante para a operação. E claro, acho que lucratividade é um ponto sempre saudável e importante. E até pensando em gestão, comandante, eu vou um pouco além, a gente falou muito de pessoas. Acho que gestão de o quanto o time também está feliz. Pô, acho que fazer um NPS, de preferência para funcionário, Pô, roda um NPS mensal oculto com o teu time. Então, por anônimo, exemplo, né? Exato. Não pede o nome para ninguém, para que todo mundo fique muito livre para dar a sua opinião. Eu rodo todo mês um no meu time lá no comercial. O CS roda um lá que é o atendimento todo mês no seu time. Então, uma vez por mês, além de ter o one-on-one ali, que é a conversa individual, que tem que ser sempre muito sincera e etc. Mas faz uma vez por mês um pedido de uma avaliação, pede um feedback para a galera. Fez um treinamento, pede um feedback anônimo para que a gente possa ouvir a opinião. Acho que esse é um indicador que muitas vezes a gente não olha. Mas se a gente está preocupado com o concorrente bater na porta, talvez aqui é um dado importante para a gente estar bem claro no nosso painel de divisões. Que legal, cara, que legal. Meu, muito conteúdo, muito conteúdo. Eu acho que a gente fez um passo a passo ali. O cara quer montar um departamento comercial, a gente foi do começo ao fim, falou tecnologia, pessoas, processos, indicadores e gestão, né? E a ferramenta dá todos esses indicadores para o cara fazer uma gestão mais eficiente? Todos. Além disso, a gente também tem treinamentos para implantação, tem um time de implantação que auxilia os clientes para esse processo. Toda semana tem encontros online para as pessoas que querem também absorver disso. Então, tem toda uma linha de justamente entregar processos com pessoas para que a tecnologia seja facilidade para que ele possa escalar o seu negócio. Então, tem isso hoje bem estruturado, com certeza absoluta. Que legal. Jorge, olha só, a gente tem um ritual aqui, tá? A gente tem um ritual, quando tá chegando no fim, tem aquele, mas a gente, enfim, precisa ir pro ritual. E no nosso ritual a gente fala de comando,
né? Então a gente sempre pega um comando e o que é o comando? É um insight, é uma sacada, né? Que a gente pegou aqui ou que a gente traz para um comandante. Eu vou falar o meu primeiro, depois você fala o teu, beleza? Então o meu comando aqui foi: você que não tem um departamento comercial, que só vende por indicação, que vender por indicação é você terceirizar o sucesso da sua empresa para as pessoas que indicam, tá? E se você fizer isso, você corre o risco das pessoas não quererem indicar. E aí o sucesso da tua empresa vai estar comprometido. O meu comando é: você que precisa estruturar, começa com um pré-vendedor. Pega um pré-vendedor, coloca ele do teu lado, vai treinando ele para ele rampar, e aí você vai começar, né? Respeitando o que o Caio Carneiro me falou, né? Montar o departamento comercial é trabalho de dono. Então, você assume a frente, coloca um pré-vendedor e faz o trabalho que tem que fazer. Qual que é o teu comando, Jorge? Conta aí. Bom, acho que o meu comando aos comandantes, ele é para que a gente muitas vezes pare de postergar algumas coisas, né? Pare de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Eu tenho plena convicção que muitos que estão nos assistindo ou ouvindo a gente já ouviram da importância de ter um setor comercial, mas muitos não tiveram, não sei se coragem ou a vontade necessária de fazer tudo isso que a gente falou aqui acontecer. E mais do que o que a gente falou aqui, pô, tem centenas de especialistas afora que trazem conteúdos prontos e etc. Então acho que o meu comando é: para refletir um pouquinho do que o que você tem se queixado. Talvez a solução tá dentro de casa, mas você tá procurando fora de casa, né? Até fiz a analogia do aquário. Pô, às vezes eu tô olhando pro aquário do vizinho, mas não tô olhando pro meu aquário. Então acho que o comando é: pare de deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Que legal. É uma dica legal. Que legal. Jorge, conta pra gente aqui. O comandante que tá assistindo a gente se conectou, se amarrou no que a gente falou e quer te seguir, quer te achar. Onde a pessoa te acha? Boa. O meu Instagram é o @georgeluz_, e quem também quiser seguir a Clint é o @clint.digital. Como que se escreve Clint? CLINT. E como se escreve George? GEORGE. Então repete de novo, George e Clint, como que é? Boa. @georgeluz_ e @clint.digital. Show de bola. Então, ó, comandante, se você gostou desse podcast, avalie a gente aí. Se você estiver no YouTube, encaminha para um amigo teu, para um empresário que 30% depende, 30, 40, 50% depende de um único cliente. Encaminha para ele, encaminha para o teu sócio. Se você é um funcionário, encaminha para o dono da tua empresa, tá? E se você gostou, dá uma curtida, dá um joinha. Se você estiver no Spotify, 5 estrelinhas pra gente lá. E deixa sua pergunta, deixa seu comentário aqui. Rola, coloca uma pergunta, coloca um comentário. A gente vai interagir com você. Eu quero saber se você gostou desse conteúdo, se não gostou, ou que tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse aqui, pra gente poder entregar cada vez mais pra você. A gente faz isso por causa de vocês, faz isso porque a gente ama, porque é um barato, mas pra ajudar vocês no dia a dia do negócio de vocês. A gente vai ficando por aqui. Jorge, entregou demais, tá? Entregou muito. Obrigado, meu amigo. Valeu. É isso aí, comandante. Valeu. Gratidão. Valeu, galera.